Na semana passada começámos então a estudar o livro de Jonas e vimos apenas os primeiros 3 versículos. Curiosamente, a Raquel, a minha filha, estava a ver o boletim e estava muito espantada por como é que o pai só ia pregar em 3 versículos. Hoje serão mais. E nós vimos nesses 3 versículos que Deus tinha chamado o profeta Jonas para uma missão: levar o Evangelho ao povo de Nínive, que por sua vez era inimigo do povo de Israel e, para além disso, era também, ou cometiam as maiores atrocidades à face da terra. Lembrar que em Nínive, a cidade de Nínive é hoje a cidade de Mossul. Foi por isso que Jonas não fugiu, foi por isso que Jonas fugiu da missão de Deus, como também, ao fugir, estava a tentar fugir da sua presença, quando foi então para a cidade de Tarsis. Lembrar também que Tarsis era a cidade mais longe, até então conhecida, e era também reconhecida pelas pessoas com a qualidade de vida que lá existia. Face a isso, nós percebemos também que cada um de nós deve se meter onde é chamado por Deus. Até porque a direção que nós tomamos na nossa vida revela onde está o nosso coração. Em último lugar, reconhecemos que Jonas mostrou algo de bom nesta fuga. Ele preferiu mudar de sítio a mudar a mensagem de Deus. Hoje vamos então abrir as nossas Bíblias e ver o versículo 4 ao versículo 16 do capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 4 a 16. O tema da mensagem de hoje é desobediência na terra, tempestade no mar. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a quebrar-se. Nesta altura, conforme sabemos, Jonas estava num barco, depois de ter comprado o bilhete, para ir para a cidade de Tarsis. Jonas não tinha percebido a dimensão da soberania de Deus e como a mesma se estende a todos os lugares na terra. Resumidamente, Deus tem poder para fazer tudo aquilo que lhe aprouver em cada lugar deste mundo. É por isso que nós lemos: Deus mandou ao mar um grande vento. A palavra no original, mandar, indica arremessou ou lançou. A ideia é precisamente esta: lançou o vento ao mar. E por causa disso fez uma grande tempestade, ao ponto do navio estar a partir-se quase todo. Há coisas que podem ser controladas por nós na nossa vida. Há outras que podem ser contornadas. Em relação ao mar e à tempestade, nenhum de nós tem poder para controlá-los totalmente ou até mesmo contornar uma tempestade no mar. Tenhamos então esta certeza: Deus controla tudo aquilo que é humanamente incontrolável. Deus tem poder para controlar aquilo que na nossa mente é incontrolável. Como não confiar nele? Como não descansar nas suas mãos? Qual seria o objetivo de Deus ao enviar esta tempestade? Seria para destruir aquelas pessoas e, por conseguinte, a vida de Jonas? Seria apenas para pregar um valente susto a Jonas? Quem faz viagens de barco ou até de avião, e no caso estou agora a lembrar-me do Paulo, normalmente essas pessoas olham automaticamente para Deus, não é? Andar de barco e andar de avião em momentos complicados, e nós também apanhámos alguma turbulência quando fomos à Inglaterra. Eu acho que nunca orei tanto em tão pouco tempo como naquele momento, porque eu achava que o avião ia cair. E então quem faz essas viagens normalmente olha para Deus. Há até quem diga que um ateu devia fazer a viagem de avião, uma viagem complicada, para naquele momento lembrar-se de Deus.
Agora, qual a importância de haver coisas na nossa vida que nos façam dobrar os joelhos? Qual a importância de haver situações na nossa caminhada que nos fazem fechar os nossos olhos e pedir por ajuda a Deus? Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Os marinheiros estavam então cheios de medo, e devido a isso começaram a clamar aos seus deuses. Apesar de clamarem, nada aconteceu porque a tempestade mantinha-se. Lembraram-se então de deitar ao mar todo o peso existente que o barco tinha, para que pudessem então ficar mais leves e dessa forma poderem controlar melhor o barco diante da tempestade que havia no mar. Só que o maior peso que existia naquele barco não era aquele que eles carregavam. O maior peso que existia naquele barco era o peso da desobediência a Deus. Por isso, lembre-se, o maior peso que nós podemos ter na nossa vida não é aquele que a vida nos traz. O maior peso que nós podemos ter na nossa vida é quando queremos fugir da presença de Deus, vivendo como se Ele não existisse. Pecado. Uma nota sobre a palavra pecado. A palavra pecado no original significa literalmente errar o alvo. Errar aquilo que Deus tem para a nossa vida. No entanto, eu tenho pensado também sobre isto, e nós podemos até acertar o alvo, cumprir as regras todas, mas se o fizermos como se Deus não existisse, nós também estaremos a pecar. Era isto que acontecia com os fariseus. Comportamentos certos, obedeciam a tudo, mas com motivações e atitudes erradas. Então o pecado tem que ser tratado na nossa vida. Porque se o pecado não for tratado na nossa vida, certamente o pecado tratará de nós. A negligência às vezes é tão grande para com o pecado. E isto só acontece porque o pecado tem ainda a capacidade de fazer acharmos que está tudo bem na nossa vida. E a maior luta que nós temos quando estamos a ajudar alguém é mostrar-lhes que aquele erro que elas acham que é erro, que é um pecado, e se é pecado, é uma ofensa contra Deus. Como fazer então para inverter quando o nosso coração está endurecido pelo pecado e nós até desejamos intimamente esse pecado na nossa vida? Quanto mais próximos estivermos de Deus, através da oração, da leitura da palavra, mais perceberemos o que temos de mudar, para que as nossas vidas sejam mais vividas de acordo com a vontade de Deus e não segundo o nosso querer. Só há uma forma de nos livrarmos da tempestade, da fuga de Deus, é através do arrependimento do nosso pecado. Curiosamente, ainda acerca do arrependimento do nosso pecado, as nossas orações revelam pouca confissão de pecado. Querem ver? Reparemos. As orações devem ter 4 aspectos. Exaltação de Deus. Normalmente nós descrevemos então os feitos de Deus e a obra das suas mãos. Exaltamos, Senhor, pela obra que Tu fizeste nas nossas vidas. Exaltamos pela Tua criação, como Tu sustentas todas as coisas. Exaltado sejas Tu. Então, orações de exaltação. Segundo lugar, de agradecimento, onde nós normalmente referimos as bênçãos, descrevemos as bênçãos que Deus nos concedeu. Apesar de que, às vezes, nós temos visto na reunião de oração, algumas pessoas, quando não se conseguem lembrar, dizem: agradecemos, Senhor, pela vida. Não é? Em terceiro lugar, as orações devem ter a petição. E aqui é talvez o lugar onde nós mais descrevemos. Senhor, obrigado, ou pedimos-te, aliás, por este e este e este assunto. Assuntos que me estão a incomodar.
a perturbar. Então nós descrevemos os motivos de petição. Só que, normalmente, na confissão do pecado, muitas das vezes o que acontece nas nossas igrejas em geral é tentarmos resolver o aspecto da confissão, ou seja, descrevemos na exaltação, no agradecimento, na petição, mas chega à altura da confissão, o que é que normalmente as pessoas fazem? Perdoa todos os nossos pecados. Qual a razão, então, de muitas das vezes nós não discriminarmos, não confessarmos, não detalharmos o pecado existente na nossa vida? Descrever o pecado faz-nos achar que somos pequenos. Na confissão, na minha oração, quando eu descrevo o pecado, eu percebo o quão miserável eu sou. Eu percebo quão grande Deus é e como eu o ofendi. A confissão, então, torna-se fundamental porque traz a humilhação necessária para que possamos glorificar a Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, cuidado quando queremos resolver os problemas, o pecado existente na nossa vida com o perdoa todos os nossos pecados. A confissão é necessário, o descrever é necessário para a nossa restauração. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. E quando nós temos esta certeza, também temos a certeza de Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por isso, confesse o seu pecado, viva na dependência de Deus, confie no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, lembrando-se que a maior tempestade que pode passar na sua vida não será aqui. A maior tempestade que nós podemos passar na nossa vida é da ausência da comunhão eterna com o nosso bom Deus. E quando chegarmos a essa tempestade final, aí já não haverá nada a fazer. Voltando ao texto, lemos que Jonas foi dormir. E diz o versículo, dormir profundamente. Para mostrarmos como Jonas dormia mesmo. Das duas, uma. Ou Jonas não estava minimamente preocupado com a sua vida. Ok, seja o que for, seja a morte, seja a vida, eu não me importo com isso. Ou então, talvez alguns de nós se possam rever nesta situação, ou então, para esquecer-se do momento difícil que estava a viver, ele foi dormir, para dessa forma nem se dar conta, nem dar conta daquilo que se estava a passar. E este é um problema de quem foge de Deus. Fica aliado daquilo que se passa à sua volta. Qual a razão? Versículo 6. Alguém pode ler? No mestre Marquinhos chegou-se a ele e disse: que tens, meu mente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus lembre de nós para que não pereçamos. Então o mestre do navio obviamente não estava satisfeito ao ver Jonas a dormir e dormir profundamente. Então foi acordá-lo, foi tirar satisfações a Jonas. E lemos mais uma vez neste versículo alguém a mandar a Jonas: levanta-te, como quem diz, acorda para a vida, faz alguma coisa. É neste momento que tu tens que fazer alguma coisa. Curiosamente, esta expressão levanta-te é mesmo usada por Deus logo no início do versículo 2 do capítulo 1. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Estes marinheiros eram pagãos. Eles tinham clamado ao seu Deus para serem libertados da tempestade e nada aconteceu. E então, num ato de desespero, viraram-se para Jonas. Jonas, faz alguma coisa, levanta-te. E esta é precisamente a mentalidade do paganismo. Nas tempestades, todos os santos ajudam. Por isso pediram então ajuda a Jonas. Jonas, clama lá ao teu Deus. Pode ser que ele faça alguma coisa.
sem saber bem quem era esse Deus. Será que na nossa vida nós só nos lembramos de Deus quando troveja? Ou nesses momentos lembramos-nos de Santa Bárbara, isto é, de qualquer coisa que nos possa ajudar, mesmo que isso não seja da vontade de Deus? Estamos a viver momentos difíceis na nossa vida e nem sequer vamos ter com Deus e queremos o pragmatismo, qualquer coisa que funcione, desde que resolva o problema que eu tenho. Será que nos lembramos apenas ou todos os santos nesses momentos e não de Deus? O pastor Heber Campos Jr., ele tem uma frase interessante sobre isto. Ele diz o seguinte: o mundo não se importa de ter amantes. O mundo não se importa de ter vários deuses, que as pessoas tenham vários deuses. Mas Deus não tolera ser traído. O mundo não se importa que as pessoas tenham vários deuses na sua vida, mas Deus não tolera ser traído. Teremos nós traído a Deus nos momentos difíceis da nossa vida? Teremos nós traído a Deus quando as tempestades do dia a dia acontecem na nossa vida? Haverá paganismo na nossa vida? Versículo 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, depois de nada ter acontecido, aqueles marinheiros acharam então que tinham que fazer alguma coisa. O que é que eles fizeram? Lançaram sortes. O lançar sortes era algo muito comum na cultura israelita. Em lado algum nós vemos a proibição de lançar sortes. No Novo Testamento nós vemos então os apóstolos a lançarem sortes para saber quem era a pessoa que devia ocupar o lugar de Judas, e então calhou Matias. Agora, acerca deste método, nós devemos saber duas coisas. Será que ainda podemos lançar sortes nos dias de hoje? Será que ainda podemos lançar os dados e perceber qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, depois de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, nunca mais vemos este método para se descobrir a vontade de Deus. Porquê? Porque o Espírito Santo habita na nossa vida para dar-nos sabedoria e orientação através da oração e leitura da palavra. Então o lançar sortes não é da vontade do Senhor, porque em nós habita o Espírito Santo. Logo, este tipo de coisa está mesmo vedado ao cristão. Uma das perguntas, é interessante notar isto. Quando ainda recentemente estive num debate e houve um espaço para perguntas e respostas, normalmente as perguntas que me fazem, uma das perguntas que me fazem é esta: pastor, desculpe, como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Não sei se os irmãos já alguma vez passou isso na vossa mente. Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Por exemplo, tenho 2 propostas de trabalho. Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não posso lançar sortes, eu não posso fazer nada. Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes as pessoas fazem isto até de uma forma ou com uma atitude boa. Querem glorificar a Deus, querem tentar saber aquilo que Deus diz. No entanto, nós nunca vamos ter nenhuma placa caída do céu a mostrar: vai escolher o trabalho A, ou vai escolher o trabalho B, ou vai escolher o trabalho C. Isso nunca vai acontecer. Então, como saber qual a vontade de Deus para a nossa vida? Pode ser simples a resposta e a viver pode ser difícil. A vontade de Deus para a nossa vida é que o glorifiquemos em tudo aquilo que nós fizermos. Então, se no trabalho A, no trabalho B ou no trabalho C o nosso desejo é glorificar, a nossa motivação é glorificar a Deus, com certeza que esse trabalho é da vontade do Senhor. O problema é que muitas das vezes nós queremos um trabalho ou queremos abraçar alguma coisa e o objetivo último tem a ver com a nossa felicidade pessoal e não tem a ver com o glorificar a Deus. E então aí, com certeza que não é vontade de Deus.
Ninguém vai perguntar ao Senhor se é a vontade de Deus mentir numa determinada situação, porque nunca é a vontade de Deus mentir-se em alguma situação. Então, há coisas que nós podemos saber na Bíblia. Não devemos roubar, não devemos mentir. Então aí a vontade de Deus está escrita. Não há nada que enganar. É só ler. Nas outras situações onde nós não vemos, não é? Se devo ter um filho ou não devo, se devo mudar de carro ou não devo, se devo ir à casa da sogra ou não devo, como saber essas coisas? Como saber essas coisas do dia a dia? Simples. Glorificar a Deus em todas as coisas que nós fazemos. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a motivação é a glória de Deus, então é da vontade do Senhor que o façamos. Em segundo lugar, sobre o lançar sortes. Em Provérbios 16, 33, podemos ler o seguinte: o homem pode lançar os dados, as sortes, mas do Senhor é que vem toda a decisão. Significa isso que Deus controla os mínimos detalhes da nossa vida para que a sua vontade seja feita. E afinal, tal como vimos, o tema geral do livro de Jonas é precisamente isso. Deus é livre. Deus tem liberdade para controlar todos os pormenores da nossa vida para que a sua vontade se cumpra. Tanto é que controlou todas as coisas que aquele lançar sortes calhou na vida de Jonas. Não há acasos. Deus sabe o que faz. Versículo 8 e 9. Alguém pode ler? Versículo 8 e 9. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos odeia este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Uma igreja que ama o seu pastor dará 2 copos de água para o púlpito. Então, à luz destes 2 versículos, nós podemos ver aqueles marinheiros que quiseram saber os motivos pelos quais estavam a ser castigados. Jonas disse que era hebreu. A palavra hebreu é um nome dado pelos gentios para se referirem aos judeus. Então ele diz: eu sou hebreu. Além disso, que temia a Deus, Deus esse, que era todo-poderoso porque tinha criado o céu, ou melhor, tinha criado a terra e o mar. Jonas, ao expressar-se dessa forma, reconheceu então a soberania de Deus. Deus todo-poderoso criou a terra e o mar. Deus soberano. Então as palavras de Jonas indicavam uma coisa, indicavam que Deus era poderoso, mas a sua vivência apontava outra coisa. E este é um alerta para as nossas vidas. Será que temos um discurso diferente daquele que nós vivemos? Será que nós vivemos de uma forma, mas quando estamos ao pé de pessoas cristãs, ou até não cristãs, dizemos: eu sou cristão, mas depois na prática não mostramos isso no dia a dia? Então podemos não ter vergonha de dizer que somos cristãos, mas se não vivermos como tal, para nada servirá. E um dos grandes desafios da vida cristã é haver coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. E o apóstolo Paulo é também um exemplo disso. Ele escreve, Filipenses capítulo 4, versículo 9: aquilo que aprendeste e recebeste e ouviste, e atenção a esta parte, e viste em mim, isso fazei. E porquê é que o apóstolo Paulo tem a coragem de dizer isto? Porque as suas palavras, porque a sua vivência apontavam a Cristo. Não era para imitarem o seu exemplo, mas porque a sua vida apontava a Cristo. Teremos nós coragem de dizer: aquilo que vocês veem em mim, ouvem daquilo que eu falo, isso podem fazer? Teremos nós essa coragem, essa ousadia? Este deve ser o desejo de cada um de nós. Versículo 10. Então estes homens encheram-se de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto?
pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor porque Ele lhe tinha declarado. Reparem como aqueles marinheiros reconheceram a incoerência nas palavras de Jonas, como quem diz: se tu reconheces isso, se tu dizes que Deus é soberano, que a sua soberania se estende por todo o lado, como é que tu queres fugir da presença dele? E é interessante notar como às vezes as pessoas à nossa volta reconhecem muito facilmente as nossas incoerências. Por exemplo, quando dizemos aos nossos colegas: não, nós confiamos no dia da manhã. Ou melhor, nós confiamos em Deus. E depois tememos o dia da manhã. Nós confiamos que Deus toma conta dos seus filhos. E depois andamos temerosos com aquilo que vai acontecer. Isto revela incoerência daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos. Ou então no relacionamento familiar, quer com o nosso cônjuge, quer com os nossos filhos. A nossa incoerência muitas vezes é exposta. E quando a nossa incoerência é exposta, a nossa tendência natural é dizer: está bem, mas tu também fazes o mesmo. E nós fazemos isso porque não queremos reconhecer o nosso pecado. Dizemos que somos pecadores, mas não queremos reconhecer o nosso pecado porque projetamos para o outro. Não fazes tu também o mesmo? Quem és tu para me dizeres isso? Então a projeção da culpa é sempre uma tentativa de desresponsabilização da confissão do pecado. Quando nós projetamos a culpa para os outros, nós não queremos ser responsáveis daquilo que nós estamos a fazer. Versículo 11 e 12. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Então os marinheiros queriam saber o que deveriam fazer para que a tempestade passasse. Jonas, como profeta de Deus, sabia muito bem aquilo que tinha de ser feito. Porque onde reina a desobediência, reina o caos. Onde reina a desobediência a Deus, reina a tempestade. Além disso, nós podemos notar dois aspectos no versículo 12. Em primeiro lugar, Jonas sabia que era preciso dar a sua vida para que houvesse salvação física daqueles homens. Atirem-me ao mar e vocês vão ser salvos. Então Jonas sabia que era preciso dar a sua vida para que houvesse salvação física naqueles homens. Em segundo lugar, Jonas estava disposto a sacrificar a sua vida para salvar a vida fisicamente daqueles marinheiros. Mas não estava disposto a dar a sua vida para salvar as pessoas espiritualmente de Nínive. Então estava disposto a salvar aquelas pessoas que nunca tinha visto. Não sabemos quantos marinheiros eram, mas não deveriam ser muitos. E salvar fisicamente. Mas não estava disposto a sacrificar o seu eu, o seu orgulho nacional por aquelas pessoas em Nínive, para podê-las salvar, então, espiritualmente. O orgulho destrói a nossa vida, a nossa visão pelas almas perdidas. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam para fazer volta o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então aqueles homens, antes de lançarem Jonas à terra, tentaram mais uma vez de tudo, mas não conseguiam, porque a tempestade estava mais forte. Lutar contra as ordens de Deus nunca é o melhor remédio. Ao haver desobediência na terra, houve tempestade no mar. Talvez nenhum de nós vá andar de barco para levar com a tempestade no mar. No entanto, devemos saber que quando desobedecemos a Deus, nós iremos levar com a sua fúria. Quando nós desobedecemos a Deus, nós iremos levar com o seu castigo.
Não importa para onde nós vamos, Deus sempre acertará contas connosco. Como resolver isto? Qual é a solução? Versículo 14. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Reparemos então que, como através da atitude de Jonas, como também das suas palavras, aqueles marinheiros começaram a clamar a Deus para que Ele não os culpasse de sangue inocente ter sido derramado, no caso a morte do profeta. Mostraram reconhecimento que Deus era de facto o Senhor e não o Baal a quem eles adoravam. Depois de orarem e lançarem Jonas ao mar, a ira divina cessou e tudo ficou calmo. Se nós olharmos, e nós lemos esta manhã, Mateus 8, 23 a 27, vemos uma das grandes diferenças entre Jonas e Jesus. Ambos estavam a dormir a quando a tempestade. Ambos foram acordados. Só que Jonas teve que ser lançado ao mar para que a tempestade acalmasse devido à sua desobediência. Jesus acalmou o mar devido à sua perfeita obediência. Só há uma forma então de acalmar a fúria de Deus devido à nossa desobediência. É reconhecer que somos pecadores e confiarmos totalmente no Senhor Jesus Cristo. Será que nós já fizemos isso, todo o nosso coração? Será que já reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Cristo na nossa vida para então as nossas contas serem ajustadas, acertadas com o Pai? Versículo 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então, depois disto tudo, aqueles homens temeram a Deus e mostraram a sua fé através de sacrifícios ao Senhor. Deus usou a desobediência de Jonas para salvar também aqueles marinheiros e salvar fisicamente e espiritualmente. Significa isso, meus irmãos, que nunca é por causa de nós, mas sempre apesar de nós. Deus tem liberdade para salvar, até porque toda a fuga tem perna curta. Jonas achou que era possível estar longe da presença de Deus e, por conseguinte, do seu castigo. Fugir de Deus é sempre um ato de loucura, porque Deus controla tudo, Deus controla todos para conseguir os seus propósitos. Será que ainda vive nesse ato de loucura de fugir de Deus? Será que está a ir contra a sua vontade em algum aspecto na sua vida? Esta semana, eu e a Filipa estávamos a ajudar um casal que, por sua vez, que está a tentar aconselhar outro casal que está prestes a divorciar-se. E este está a ser um dos grandes males existentes na vida das nossas igrejas. Uma dessas pessoas que está a divorciar-se largou o seu cônjuge porque conheceu alguém que, por sua vez, também era casado. Às tantas, essa pessoa afirmou àquela pessoa, nossa amiga, o seguinte: Deus quer que eu seja feliz. Todos os caminhos estão a levar-me até àquela pessoa. Certamente que Deus está a orientar todas as coisas, porque certamente Deus quer a minha felicidade. Então eu posso largar o meu casamento e ter com uma pessoa que é casada, porque Deus está a orientar todas as coisas e isto está a fazer-me feliz. Então é Deus que está a trabalhar. Como responder numa situação destas? Pessoas cegas, surdas por causa do pecado.
Lembre-se, o diabo usa as nossas emoções e os desejos do nosso coração para guiar a nossa vida. O diabo usa os nossos sentimentos, aquilo que nós mais ansiamos, para guiar a nossa vida. Por isso, muito cuidado quando estamos a ser guiados pelo nosso coração. Porque às tantas vamos pensar que todas as coisas estão a ir para ali. Então é porque Deus quer a nossa felicidade. Por outro lado, Deus usa a sua palavra, a qual é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 115. Deus usa a sua palavra para guiar os nossos caminhos. E então os nossos sentimentos serão cada vez mais os dele. O diabo guia as nossas emoções para nós falharmos. Deus usa as suas palavras para que os nossos sentimentos sejam transformados e sejam cada vez mais como os dele, para que o possamos glorificar em todas as coisas. Mais do que a nossa felicidade pessoal, Deus quer a nossa fidelidade. E quando houver fidelidade a Deus, então nós aí encontraremos a maior felicidade, que é estar em paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se há coisas que me tiram do sério, é quando as pessoas invocam a sua felicidade pessoal para fazerem as maiores barbaridades. Porque com isto estão a dizer: Deus não me chega. Deus não me faz feliz. Eu preciso de viver à minha maneira. Saibamos que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Hebreus 12:6. A tempestade que Jonas apanhou no mar não visava a sua punição, mas a sua restauração. Agradeçamos ao Senhor tudo aquilo que nos faz humilhar e dobrar os nossos joelhos. Há quanto tempo não se humilha perante Deus? Há quanto tempo anda a fugir, a prestar contas diante dele? Há quanto tempo ainda não dissemos ao Senhor: sou um miserável pecador, preciso de Ti, ajuda-me a servir-te e a seguir-te em todos os caminhos, ajuda-me a olhar para o meu irmão que está ao meu lado, que falhou, não de uma forma de condenação, mas de restauração, que estamos sempre prontos a encontrar os erros dos outros e somos muito lentos a descobrir os nossos. Que Deus nos ajude e percebermos que a maior tempestade que nós podíamos ultrapassar ou passar por causa de Cristo, ela já foi vencida. O de estarmos ausentes de Deus eternamente. Que Ele nos ajude. Amém.